Já é tradição que durante os Jogos do Brasil em Copas do Mundo, as pessoas sejam dispensadas das atividades trabalhistas para assistirem às partidas quando elas são realizadas em horário comercial. Isso só é possível porque existe a possibilidade de um acordo entre patrões e empregados, já que não há uma lei trabalhista específica para situações como essa. Os dias de jogos não são considerados feriados ou pontos facultativos, mas o empregador pode considerar a importância cultural do evento e fazer alguns ajustes para que todos possam pausar o trabalho e ver as partidas. Para isso, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio do Estado de São Paulo, a empresa precisa levar em conta a importância cultural e refletir sobre os impactos que a decisão pode causar no ambiente de trabalho, principalmente no sentido de prejudicar ou não o empregado. Para essa advogada e professora, uma das melhores formas de fazer este tipo de acordo é junto ao sindicato da categoria, para que o trabalhador se sinta seguro em relação às tratativas e tenha os direitos garantidos. O empregado é a parte mais vulnerável da relação de trabalho, né? E a gente sabe que quando a gente fala da relação de trabalho, por mais que até a gente inclua o sindicato da classe, o empregador ele tem um poder maior sobre essas decisões, né? O empregado ele se sente geralmente mais coagido a não aceitar e por isso acaba aceitando. Por isso que é muito importante que o sindicato participe, né? A coletividade ali da classe participe para dar mais legitimidade a esse acordo. Mas, de acordo com a especialista, caso o trabalhador se sinta lesado por algum descumprimento de acordo, por exemplo, é interessante que ele faça uma reclamação junto ao Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho é o órgão que vai fiscalizar, vai verificar se existe ali alguma questão injusta, alguma violação de direito, alguma questão que possa prejudicar o empregado, e com isso, né, se for o caso, vai entrar com alguma questão de ação, alguma ação civil, alguma questão de indenização para esse trabalhador, ou até mesmo penalizar a empresa com a aplicação de alguma multa. Mas o empregado, ele também pode se sentir confortável procurar os canais internos da empresa para poder fazer essa reclamação. A busca por um advogado também é importante, só que ela é importante depois que a gente identifica que realmente houve a violação ali de um direito. No momento em que há acordos de flexibilização de horários em razão da Copa do Mundo, é importante que o empregado saiba os direitos básicos dele para que as tratativas entre as partes se façam sem problemas. Questão de hora extra, questão de compensação de jornada de trabalho. Às vezes a gente tem realmente um empregado que tem a disponibilidade realmente e que quer, inclusive, assistir os jogos. Porque a gente também tem que levar em consideração que nem todos os empregados querem assistir os jogos da Copa. Então, colocar de uma forma geral de uma empresa que todos os empregados serão dispensados ou receberão um intervalo na jornada para assistir o jogo, sendo que depois ele terá que cumprir alguma carga horária extra ou até mesmo compensar depois, trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, algum outro dia, que às vezes o empregado já está programando um outro evento particular, ele precisa identificar o que é o direito dele ali, se está sendo violado, ele precisa se manifestar, inclusive a gente sabe, né, que é uma questão muito delicada para o empregado ele se manifestar diante do empregador, que é quem detém o poder ali, inclusive o poder de demissão, mas a gente precisa entender que quando o empregado se sente violado ou tem dúvidas se aquilo está correto, ele tem os canais de apoio. E a gente segue falando sobre esse assunto porque as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão ter horário especial de funcionamento nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo pela Copa do Mundo de 2022. Chama mais uma vez Sulamita França. Sula, tem dias de jogos do Brasil em que as agências não devem nem funcionar. Como que isso vai ocorrer? Como que vai ser, então, essa questão envolvendo as agências do INSS?
Isso mesmo, Vinícius. Olha, é importante o pessoal aí ficar ligado, né? Principalmente quem precisa ir até uma agência do INSS, porque nesses dias de Jogos do Brasil, os 3 primeiros Jogos do Brasil vão acontecer em dias úteis e, olha, em horário de expediente. Na quinta-feira agora, dia 24, o Brasil vai jogar às 4 horas da tarde. Então, para a gente entender como vai funcionar essa questão dos horários das agências do INSS, eu vou explicar agora, hein? Quando os Jogos do Brasil, né, se ele passar aí para as próximas fases, for ao meio-dia, as agências não vão funcionar. Elas vão ficar, então, fechadas. Quando os Jogos do Brasil acontecer à 1 da tarde, o atendimento vai ser até às 11 da manhã, considerando o horário de Brasília. Quando o jogo for às 4 da tarde, o atendimento vai até às 2 da tarde, pelo horário de Brasília. Atendimentos remotos pelo 135 também vão ter um esquema especial nos dias dos Jogos do Brasil. O atendimento feito aí por pessoas vai ser suspenso 30 minutos antes da partida e vai retornar 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a Central 135 vai continuar funcionando normalmente com o atendimento eletrônico. Pelo número 135, é possível ter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda ter informações de pagamentos. As ligações elas são gratuitas se forem feitas de um telefone fixo e pelo celular. O custo é de uma ligação local. E é importante a gente ressaltar, Vinícius, que o Meu INSS também vai seguir disponível tanto na internet quanto pelo aplicativo no celular. E é possível aí pelo aplicativo pedir benefícios, tirar extratos e, claro, agendar também o atendimento presencial. Nesse canal, então, o cidadão também encontra uma assistente virtual que orienta e tira as dúvidas sobre os serviços e benefícios do INSS. Então é importante o pessoal, às vezes, ter alguma perícia agendada, né? Ficar ligadinho nessas informações, porque em dias de Jogos do Brasil, os atendimentos nas agências do INSS vão ser alterados, Vinícius. Verdade, Sula, você falou muito bem. É sempre importante ficar atento a qualquer lugar que você precise frequentar em dias de Jogos do Brasil, porque geralmente tem um horário de funcionamento diferente. Como a gente citou na reportagem anterior, muitas pessoas querem acompanhar os jogos, então alguns lugares trabalham com o setor com os horários reduzidos dos funcionários, né, apenas em meio período. Então é importante ficar atento a essas situações para não ser pego desprevenido, né, acabar perdendo um dia de planejamento por conta desta situação.